Então agora eu vou mais uma vez para a palavra de Deus e no final eu vou orar, sempre desse jeito. Uma palavra e depois a oração para que vocês venham ser fortalecidos espiritualmente, porque esse é sempre o objetivo. Eu quero ver vocês fortes espiritualmente e esse é o ambiente dos vídeos e quem sabe futuramente, quando tiver mais inscritos, das lives. E vamos lá. O que acontece? Uma das coisas que é muito frequente na vida de um cristão são as perseguições. A Bíblia diz que se nós formos fiéis a Cristo, se nós seguirmos Cristo de verdade, nós também vamos passar por perseguições, porque Cristo também passou. Jesus Cristo foi odiado, nós também seremos odiados, né? Porque Jesus Cristo nos ensina um caminho de pureza, de santidade, e é algo que hoje é abominável aos olhos do mundo. E é interessante que porque às vezes a gente não tem muita noção, porque às vezes tem aquela impressão de que a Bíblia não expôs muito o período de vida de Jesus até os 30 anos, né? Isso começou a falar mais a respeito da vida de Jesus após o batismo dele com o Espírito Santo. Mas é interessante que antes a Bíblia já deixa assim só algo bem leve assim, só para a gente ter uma noção de como foi mais ou menos a vida de Jesus Cristo. Logo no início de Mateus capítulo 1, capítulo 2, versículo 13, fala assim: E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Então, primeiramente, o que aconteceu? Jesus Cristo, ele já tinha nascido nesse exato momento, ele era um bebê, estava lá já estava com José e Maria já estavam juntos, e em uma determinada noite apareceu um anjo do Senhor para José. Vou continuar. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho. Então ele já estava dormindo naquele momento, e no sonho dele apareceu um anjo do Senhor, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe, o menino é Jesus, a mãe Maria, e o pai José, né? Para quem o anjo apareceu, e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Vocês entenderam? É porque a gente não tem muita noção, mas o nível, a vida de Jesus Cristo muito provavelmente não foi uma vida fácil. Por que não foi provavelmente uma vida fácil? Provavelmente foi uma vida de grandes perseguições, porque, preste atenção, Jesus nasceu, a ira de Satanás era tão grande contra Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio justamente para que as obras do diabo viessem a ser desfeitas, para que as pessoas, né, viessem a ser perdoadas dos seus pecados, e para que essas pessoas, como nós, pecadores, viéssemos um dia estar com Ele, com Cristo, com Deus, no reino de Deus. Então, por todos esses motivos, e talvez até muitos outros que a gente nem saiba quais, Satanás decidiu, com ódio máximo, perseguir Jesus. Então é interessante quando Jesus já nasce, o nível de perseguição já era gigantesco. Já tentaram matar ele. Ao Jesus nascer, Satanás já levantou uma grande perseguição para tentarem matar Jesus. Então, para vocês terem noção do nível de perseguição que foi contra Jesus Cristo, ou seja, a vida dele muito provavelmente não foi fácil, porque os demônios odiavam ele, queriam a morte dele. Olha que interessante, deixou claro, Herodes há de procurar o menino para o matar, ou seja, o Herodes era um homem endemoniado, um homem que tinha demônios. Os demônios estavam induzindo eles a querer matar Jesus. Depois teve uma grande perseguição em Israel, mataram todas as crianças de 2 anos para baixo, lá na Judéia, né, que era onde Jesus nasceu. E é um negócio impressionante, porque nisso tu já vê um nível de perseguição, pelo fato de Jesus ser o Messias, ser o Cristo escolhido de Deus, o ódio de Satanás contra Jesus. Foi um negócio fora da realidade. E é interessante que, em vez de Deus enviar os anjos, destronar, devastar todo o reino de Herodes, para que não tocassem nele, na verdade, Deus ele agiu da seguinte forma: ele em vez dele manter Jesus, ele falou: não, ninguém vai tocar no meu filho, eu vou deixar ele aqui. Na verdade, ele fez uma atitude bem interessante, porque ele falou assim: sai daqui, vai embora, vai para a terra do Egito, mas sai desse lugar porque querem te matar. É isso que é interessante, porque também a gente vê muito isso em Paulo. Quando a gente olha para Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, a
É interessante que toda vez quando ele ia para uma região pregar o evangelho e os religiosos, os fariseus se levantavam contra ele para querer matá-lo, ele fugia para uma outra cidade. Então ele não ficava lá resistindo e acreditando que Deus ia enviar os anjos e não ia acontecer nada. Não, ele pegava e fugia, ia para outra região, pregar, continuar pregando o evangelho. Isso que é interessante. Teve um determinado momento que tentaram apedrejar Jesus, porque ele falou que ele era, antes de Abraão existir, eu sou. E aí pegaram em pedra para apedrejar ele. Em nenhum momento ele chegou, se expôs lá e falou, encarou ele, falou, quero ver você matar, quero ver se você tem coragem, porque aqui é o ungido do Senhor. Não, a Bíblia diz que ele se escondeu atrás de uma coluna e foi embora. É isso que é interessante, né? Deus, ele tem esse jeito difícil de entender, de agir. Mas é interessante porque através de Jesus nós conseguimos aprender a melhor forma de se agir diante de Deus, na presença de Deus, como verdadeiros cristãos. Então, são coisas que Deus permitiu, né, que acontecessem. E o mais interessante foi que ele falou, vai para a terra do Egito. E a terra do Egito, em todas as escrituras, toda a Bíblia, é um lugar de extrema idolatria. Agora imagina, boa parte da vida de Jesus, né, do Cristo, foi viver no meio de idolatria, de um povo totalmente oprimido por Satanás. Um povo muito idólatra. Eles tiveram que viver por 12 anos lá, mais ou menos. 12 anos, não, nem sei quanto. Próximo dos 12, talvez 4, não sei. Por alguns anos tiveram que morar lá. E aí depois eles voltaram e eles foram para Nazaré. Aí por isso que vem Jesus de Nazaré, mas ele não nasceu em Nazaré. Nasceu na Judéia. E vamos dar continuidade, dizendo, levanta-te e toma o menino e a sua mãe, foi onde falou, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, se nós estamos passando por perseguições hoje, nós temos que entender que um dia Jesus Cristo passou por um nível de perseguição muito superior à nossa, muito superior. Mas a diferença é que ele era Jesus, né? Então ele sempre foi muito amado por Deus, mesmo sendo toda essa perseguição, tanto que ele estava sempre sendo cuidado por Deus, sempre existia um cuidado, um zelo por ele, né? E é interessante que é isso que Deus promete pra gente quando nós passamos a crer em Jesus, a seguir Jesus Cristo, que nós também venhamos ter esse nível de cuidado e zelo. É interessante que muitas das vezes a gente vai de um lugar para o outro, e a gente às vezes passa por ruas perigosas, né? Andando a pé, a gente chega no local perfeito, né? E aí muitas das vezes a gente nem sabe a quantidade de livramentos que Deus nos deu até chegar àquele ponto, aquele local, porque às vezes Deus nos dá livramentos que a gente nunca nem vai saber, e vai ter outros livramentos que Deus vai nos dar, que Ele vai nos permitir saber que Deus nos deu esses livramentos, para que a gente saiba que Deus está nos guardando, nos protegendo, nos livrando, até para fortalecer a nossa própria fé. Então, é bem interessante isso, porque quando nós passamos a andar com Cristo, como Jesus era o Cristo e andava com Deus, nós passamos a ter essa proteção, esse cuidado que Deus tinha, esse zelo que Deus vai ter, que Deus passa a ter pela gente, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem. Mas é um zelo de acordo com a vontade de Deus, porque se nós formos olhar a história dos apóstolos, nós vamos ver que muitos apóstolos tiveram mortes terríveis, né? Terríveis, das mais sangrentas. Os seguidores de Jesus naquela época tinham mortes terríveis, né? De ser... Eu não vou nem falar porque talvez muitos estejam entrando na fé agora, começando, então, mas eram mortes muito terríveis que eles sofriam. Para aqueles que não gostavam dessa fé cristã, por acreditar que só existe um Deus, um Senhor a quem nós devemos servir. Então isso meio que levava os outros deuses, entre aspas, as imagens, caiu totalmente em descrédito. Então muita gente não aceitava, não suportava isso, né? E vamos dar continuidade. E levantando-se ele, tomou o menino, sua mãe, de noite, e foi para o Egito. Então, sem pensar, eles escutaram a voz do anjo e foram para o Egito, porque havia uma grande perseguição, uma grande matança naquele momento. Tudo por causa de uma pessoa, que foi Jesus. O objetivo era matar Jesus. Tá? Então, e é interessante que quando Jesus é batizado com o Espírito Santo, nos poucos momentos que a gente vê Jesus aparecendo, logo quando ele nasce, e depois ele lá com 12 anos, e depois lá com os 30 e poucos anos, né? Que
uns 30 anos, na verdade, que ele reaparece. E é interessante que, tanto quando Jesus nasce, quanto quando ele tinha lá quando ele começa a aparecer em Israel e pregar, interessante que inicialmente era Herodes que queria matar ele, mas depois dá para notar que os religiosos da época assim, estavam constantemente buscando e planejando a morte de Jesus. Depois ele morre, mas através da traição de uma pessoa, que foi Judas, um dos apóstolos. O interessante é que até nesse momento tu vê o nível de perseguição contra Jesus Cristo, era um nível de perseguição fora da realidade. A Bíblia fala que o tempo todo estavam se planejando, tentando encontrar uma forma de prender Jesus Cristo, de matá-lo, né? E o objetivo deles era que Jesus morresse por mãos dos romanos. Porque dessa forma eles iam falar, não fomos nós que matamos, nós não infringimos lei nenhuma. Né? Nós conduzimos eles à morte, pedimos, fizemos tudo para ele morrer. Ele morreu, mas nós não temos nada a ver com isso, nós não matamos, nós não pecamos contra Deus, porque nós não infringimos, né, um dos mandamentos que é matar, não matar. Então nós não pecamos contra Deus. Né? Então olha a maldade, a malícia. Né? Olha o nível de malícia e maldade deles. E é interessante porque quem atuava nessas pessoas não era Deus, não era o Espírito Santo, mas eles eram os líderes religiosos. Mas quem atuava era Satanás, não era Deus. E vamos continuar. Esteve lá, no caso no Egito, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então ele foi para o Egito e lá, em um determinado momento, Deus chama ele de volta, para que ele voltasse a Israel novamente. Mas dessa vez ele teve que voltar para Nazaré, por causa que depois da morte de Herodes, o filho dele, que era sanguinário, começou a reinar. Então eles decidiram ir para lá, porque lá em Nazaré era um outro filho que estava reinando, então ele não era tão diabólico quanto o outro. E o que acontece? Que ponto eu quero chegar? Que Deus, ele permite com que as provações venham. A gente vê aqui nitidamente o Cristo, o Messias, o próprio Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, sofrendo perseguições terríveis. E o cabeça de tudo isso era Satanás. A gente vê antes, no início que Jesus nasce, a gente vê Herodes, junto com os romanos, indo querendo matar Jesus. E logo depois a gente vê os religiosos, os fariseus, indo e querendo matar Jesus. Então, no momento, são duas pessoas diferentes. Um é o povo romano, são os romanos, através do rei, porque falaram que nasceu o rei dos judeus. Então ele falou, o que é isso? Só eu sou o rei. Como assim rei dos judeus? Eu sou o rei dos judeus. E o outro era, no caso, e logo depois, quando Jesus tinha 30 anos e ele foi batizado com o Espírito Santo, quem queria matar eles eram os fariseus, né? Eram os sacerdotes, os religiosos da época. Então é interessante que, se nós formos ver, eram dois grupos de pessoas diferentes na época que queriam matá-lo. Mas o interessante é que existe um cabeça por trás de tudo isso, que é Satanás. Satanás é quem estava encabeçando toda a perseguição contra Jesus. E é o mesmo que acontece contra as nossas vidas que somos cristãos. Se Jesus passou por isso, quem somos nós para não passar por essas perseguições? Então nós vamos passar por perseguições, nós vamos ser odiados, nós vamos ser perseguidos. A diferença é que a gente vai ter um anjo acampando ao nosso redor 24 horas por dia. A diferença é que a gente vai ter Jesus com a gente. A diferença é que Deus vai dar tanto livramento pra gente que, tipo assim, porque a gente tem que entender o caráter de Cristo. Deus nos ensina a fazer o bem sem querer ser visto pelas pessoas. Então, imagina a quantidade. Então Deus, ele tem esse caráter nele. Então imagina a quantidade de coisas boas que Deus não faz pra gente, que a gente nem sabe que ele fez. A gente nem faz ideia. Entenderam? Imagina, às vezes eu fico pensando, cara, tipo assim, a quantidade de livramentos que Deus já me deu. E às vezes eu fico pensando, imagina, e esses livramentos são os que Deus permite com que a gente veja, com que nós vejamos, né? E agora imagina aqueles que a gente não vê. Imagina aquela quantidade que Deus não permite que a gente veja, né? Porque Ele está nos amando, né? Sem que a gente saiba que Ele está fazendo bem pra gente. É isso que é interessante. A gente não tem noção, e
do amor de Deus, da profundidade do amor dele, porque a gente não consegue ter noção. Porque às vezes Deus faz coisas lindas pra gente, a gente nem sabe. Às vezes Deus tá agindo no mundo espiritual e trabalhando, né, de uma forma poderosa, para lá na frente a gente ter dias incríveis na presença de Deus, mas só muda que muitas das vezes, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então muitas das vezes a gente está agoniado, a gente está, tipo assim, sofrendo demais, até agonizando de tão difícil que está seguir Jesus Cristo. Mas o que acontece? O que acontece? Muitas das vezes, nesses momentos em que nós estamos sofrendo, Deus ele está muitas das vezes observando como é que a gente vai agir diante dessa situação. Será que eles vão aguardar e vão esperar em Deus ou eles vão se levantar e tentar fazer com a força do braço, usando, né, o intelecto? Né? Então, a grande questão é que nós somos imperfeitos, sabe? Vai ter momentos que nós vamos errar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, tipo assim, nem nenhum de vocês vamos ser maiores, somos maiores do que Abraão foi. Abraão ele esperou até os 100 anos a promessa de Deus, mais ou menos, próximo dos 100 anos. Mas teve um determinado momento, ele já, não sei quantos anos ele tinha mais ou menos, mas ele decidiu ter um filho, né? Porque a esposa dele, a Sara, ela já queria ter um filho. E ela não estava conseguindo mais esperar o agir de Deus porque estava demorando demais. E ainda demorou muitos e muitos anos depois, né? Porque só foi ter lá para os 100 anos. E que Abraão foi ter, né? Foi engravidar Sara do filho dele, de Isaac. E o que aconteceu? Nesse momento em que ele esperava, Deus, ele estava simplesmente observando o agir de Deus, o agir dele, o procedimento dele. Naquele momento ele decidiu ser obediente à esposa dele, mas ele errou, porque deveria ter sido obediente a Deus. Mas, tipo assim, não tem como julgar um homem desses. Se a gente estivesse, talvez, no lugar dele, a gente não tivesse aguentado. Teria feito o mesmo, talvez. Então é muito difícil, sabe, chegar e querer a perfeição, porque muitas das vezes Deus permite esse tempo justo para que a gente olhe e fale, caramba, eu sou totalmente imperfeito, eu erro muito, eu cometo muitos pecados. Né? Justo às vezes para que tu veja que tu é pecador. Né? Porque se Deus ele agisse de uma forma rápida, né, impedisse que tu pecasse, né, e o que ia acontecer? Tu ia olhar e falar, caramba, eu não peco. Eu sou praticamente perfeito. Isso depois ia gerar orgulho, te levar à queda. Então, é muito difícil de tentar entender quando se fala de Deus. Sabe? É muito difícil. Tu tem que fazer ser obediente. É muito difícil de tentar entender. Mas porque Deus ele não fala, muitas das vezes ele não fala o que vai acontecer. Né? Se tu pecares, ele só fala não peca. Só não peca. E ele não te fala o que vai acontecer depois. Se tu pecares. Então tu nunca vai saber o que vai acontecer. O que aconteceu com Adão e Eva. Deus falou, não coma, ou seja, não coma da fruta daquela árvore. Só foi, aí ele desobedeceu, o fato de desobedecer foi contado como pecado. E o que aconteceu, o resultado foi terrível depois, mas só que ele não mostrou o que ia acontecer. Deus não mostra o que vai acontecer. Porque ele sabe que se ele falar o que vai acontecer, olha, se tu fizeres isso, se tu ir lá e trair a tua esposa, deitar com aquela pessoa, ou fazer aquilo, cometer aquele pecado, matar fulano, vai acontecer isso contigo, aí que vai acontecer. Aí tu não queria pecar. Ah, mas não seria bom isso? É porque Deus, o objetivo de Deus não está relacionado a pecado. As pessoas, muita gente se engana, Deus ele quer que tu não peque. Cara, eu sou de uma igreja que eu escuto muito o pastor falar que o objetivo de Jesus Cristo é que a gente não peque. E ele está totalmente enganado. Não é não pecar. O objetivo de Deus é obediência. Ele quer que a gente seja obediente a Deus. Se esse fosse o objetivo, não pecar, ele mostraria pra gente tudo. Olha, se tu pecar, vai acontecer isso contigo. A gente não ia pecar. Mas por que Deus só fala, olha, não peque? Ele mostra pra gente os pecados, não peque. Isso daqui é um pecado. Ele alerta a gente, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Mas ele não diz a consequência daquele pecado. Mas por que ele não diz a consequência? Porque se a gente visse, a gente não ia pecar. Se tu visse que se tu fizesse algo, tu ia perder toda a tua família, né, por causa de uma traição, tu não faria isso. Se tu visse que tu ia matar um cara e iam descobrir, e tu ia parar
e tu ia passar 20 anos da tua vida numa cadeia, tu não ia fazer isso, né? Mas o que acontece? Deus, ele não está olhando para o pecado, ele está olhando para a obediência. Ele quer pessoas obedientes a Deus. Ele quer obediência. Lá em Adão e Eva, Deus, ele não falou para eles o que ia acontecer se eles pecassem. Toda aquela desgraça que havia, ele não falou. Ele não falou, ele falou depois que aconteceu, ele falou, vai acontecer isso contigo, com Adão, vai acontecer isso com Eva, vai acontecer isso com a serpente. E pronto. Mas por que isso aconteceu? Porque Deus, o objetivo de Deus é obediência. É obediência. Deus quer pessoas obedientes. Não importa o que vai... Não importa, ele não tá olhando para o resultado do pecado. Ele está olhando para pessoas obedientes. Mesmo que tu não saiba, é interessante porque quando eu falo de obediência, eu penso muito em exército, no exército. Digamos, imagina o exército brasileiro, né, a marinha aeronáutica, imagina em uma guerra. E lá tem um general que vai estar à frente de todo aquele exército, que representa Jesus. E nós somos essas pessoas que estão sendo treinadas, né, para servir nas grandes guerras do exército de Deus. Só que nesse período nós vamos ser treinados, nós vamos ser levados para ser treinados. E é interessante que uma vez eu li um livro sobre um grupo que representavam a marinha americana, que eram os SEALs. Eles passavam por treinamentos muito rígidos. Todo mundo queria estar lá, todo mundo queria participar, mas os treinamentos eram tão rígidos que poucos, no final, digamos assim, uma multidão entrava para querer ser SEALs, né, para participar desse grupo de elite da Marinha Americana, mas somente um punhadinho no final no caso, conseguia passar por todos os testes. E eram testes absurdos. Tinha um teste que eu vi, que eles eram colocados dentro da lama, e ficavam dentro da lama, só ficava o pescoço para fora. Eles tinham que ficar lá por um tempo absurdo. E lá eles tinham um risco de morte, era um pântano, podia ser comido por jacaré, ninguém sabia, mas eles tinham que estar lá. E o objetivo qual era? Era a obediência, ser obediente até o último momento, até o limite do limite do limite. Não importa o que vai acontecer contigo, não importa o que vai acontecer comigo, eu vou ser obediente, eu posso morrer seguindo Jesus Cristo, eu posso morrer fazendo a vontade dele, mas eu vou ser obediente até o fim. E as pessoas aprovadas eram aquelas pessoas que elas resistiam, elas estavam lá, elas aguentavam até o último momento, sabe? Então Deus, ele sempre fala que serão salvos aqueles que perseverarem até o fim. Então a gente vê muita perseverança, né? E também a gente vê muito a obediência, perseverança com obediência. E deixa eu ver aqui, versículo 13. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então nós terminamos hoje o estudo bíblico e sobre perseguições, sobre o cuidado de Deus, a proteção de Deus com as nossas vidas, sobre o amor de Deus, sobre as coisas lindas que Deus faz, que a gente nem sabe que Ele fez, né? Sobre livramentos e sobre esse Deus que também foi perseguido, veio para cá, foi perseguido, talvez de uma forma muito mais brutal que a nossa, que as perseguições que a gente sofre, né? Ou então, em alguns casos, até um nível de perseguição também tão intenso quanto. Porque eu sei que tem pessoas que passam por perseguições terríveis, né, em países que a gente nem faz ideia. Mas Jesus Cristo, ele foi o exemplo, né? Ele foi o exemplo. É interessante que Jesus era um homem de frente sempre. Ele nunca era aquele que ficava lá atrás, falava, vão lá e evangelizem, vão lá e façam. Não, ele sempre estava lá, era um homem de frente. Ele não tinha medo de ser o homem que ia expulsar o demônio, que ia enfrentar Satanás. Ele não tinha medo. E hoje a gente vê igrejas que os pastores têm medo de orar pelos membros. Imagina, chega uma pessoa e fala, Senhor, pastor, eu estou com problemas espirituais, o pastor tem medo de orar, porque não tem condições espirituais de orar, essa que é a verdade. Se tivesse condições espirituais, ele orava, isso é lógica. Se uma pessoa tem o Espírito Santo, é só olhar para Jesus. Se tem Jesus, se uma pessoa chegasse endemoniada diante de Jesus, e falasse, me ajuda, eu estou oprimido, então meu filho está oprimido, Jesus ia lá e expulsava na hora. Ele expulsava. É só ler a Bíblia, né? E hoje, infelizmente, vê pastores que não fariam isso, nunca iriam fugir para não correr o risco de serem envergonhados. Vocês sabem disso, não faz sentido um pastor na frente de uma igreja não ter coragem, não aceitar orar por membros com problemas espirituais, né? Falar, vai lá
levanta a mão e tu mesmo expulsa porque Deus te deu autoridade para isso, eu não vou fazer. Eu acho que a gente tem que arriscar, eu acho que o amor a Deus, eu acho que ele está relacionado a arriscar nossa vida por amor àqueles que seguem Jesus Cristo, né? É isso que Jesus quer, que o amor de Deus ele consiste nisso, em nós amarmos uns aos outros como ele nos amou, como Jesus nos amou. Então, a gente tem que estar disposto a se doar um pelo outro. E eu sei que se um pastor orasse por uma pessoa dessas, ele e a própria família dele iam sofrer uma investida do inimigo de Satanás grande. Isso iria acontecer. Porque Satanás ia ficar com ódio. Ah, tu libertaste aquela pessoa através da minha vida. Mas é guerra espiritual. Tu entraste numa guerra. Não existe essa. Tu não entra numa guerra para ganhar um bom salário de um pastor ou para ser reconhecido pregando a palavra de Deus, né? Ser reconhecido como o grande pregador de uma pregação precisa. Não. Cara, é arriscar a vida por amor a Cristo. Então, vamos orar agora. E baseado em tudo que foi dito hoje, nesse exato momento. Tá? Senhor Deus, eu sei exatamente o que essas pessoas que estão me escutando, elas precisam. E elas precisam do Teu Espírito Santo, elas precisam de Jesus Cristo. Elas precisam ser purificadas, ser vivificadas, elas precisam ser iluminadas, elas precisam receber esse espírito de vida dentro delas, Senhor. Elas precisam ser iluminadas, Senhor. Elas precisam ser, não só ter os seus corpos iluminados pela luz que vem do Senhor Jesus, mas elas precisam que essa luz ela venha habitar, a fonte de luz venha estar dentro delas, que é o próprio Jesus, que é o próprio Espírito Santo. Senhor, precisa estar dentro delas para que não haja lugar para as trevas, para que não haja lugar para o inimigo fazer morada, mas para que esses corpos, Senhor, venham ser moradas de Deus, porque é algo que eu quero bater e deixar bem claro para todo mundo. Ou o teu corpo vai ser morada de Deus, ou o teu corpo vai ser morada de demônios. Não existe isso de uma pessoa que nasceu a vida dela, creu em Jesus Cristo, né, e nunca teve... Não. Cara, ou tu é morada de Deus ou tu é morada de demônios. É simples. Não existe uma pessoa que vai nascer e nenhum demônio não vai virar morada de nada. Isso não existe. Vai ficar 100% limpo. Sem cometer pecado, sem nada. Se tu pecaste contra Deus, provavelmente Deus já, se tu não é cristão, né? Provavelmente Satanás já entrou. E é isso que você tem que ter noção disso. Por isso nós temos que ir para Cristo, porque Cristo ele expulsa o mal. Ele expulsa toda a maldição espiritual. E não só isso, mas ele passa a habitar dentro de ti. Então é como se ele falasse, o quê? Antigamente tu morava dentro dele? Antigamente tu habitava dentro dele? Agora eu vou te expulsar e agora eu vou morar lá dentro. Vou fazer daquele corpo meu templo, a minha igreja. E a Bíblia diz que a igreja ela é casa de oração. Então por isso quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela quer estar constantemente orando pelas pessoas, né? Constantemente orando. E é isso que nós vamos fazer por um tempo aqui. Senhor Deus, ensina essas pessoas a orar. Enche elas do Teu Espírito Santo, Senhor. Guia elas na oração, Senhor, delas. Venha unir, Senhor, a fé delas com a minha fé, Senhor. Eu peço que o Senhor os transforme, que o Senhor os guie, que o Senhor os conduza, que o Senhor os vivifique, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os ilumine, dê olhos para que eles venham enxergar a Tua verdade, Senhor. Dê paz para o coração deles, para que eles venham dormir em paz. Senhor, se houver opressões demoníacas, Senhor, eu peço que o Senhor mande Satanás para bem longe, porque o Teu poder é muito maior. Eu peço que, a partir desse momento, eu acredito, eu acredito que você já deve estar notando a presença de Deus. Porque quando a gente fala pelo Espírito Santo, as pessoas já notam do outro lado. Ah, mas é um vídeo gravado, mas nota. O poder de Deus, ele impacta. Eu me lembro que uma das experiências mais fortes que eu tive foi que eu estava vendo um vídeo gravado há muito tempo atrás de uma igreja, um pastor, e eu notei a presença de Deus, eu bebia daquela fonte, e era um vídeo que era gravado, que tinha muitas visualizações, talvez tivesse 1 ano de gravação aquele vídeo, e eu notava a presença de Deus, o Espírito de Deus que ia me fortalecendo. E é esse o objetivo, que vocês sejam fortalecidos, que vocês sejam protegidos. Ah, mas eu estou sem igreja, então que Deus te proteja, te encha do Espírito Santo, te guie para uma igreja
que tenha o caráter cristão, uma igreja que seja que venha te ajudar a ser fortalecido, a amar mais Jesus Cristo, a ser liberto, a ser curado, a ser vivificado, né? E o meu objetivo também aqui, que através desses momentos vocês sejam fortalecidos, vivificados, transformados, libertos, né? Que vocês sejam envolvidos pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que a glória de Deus venha iluminar vocês e vocês venham ser vivificados, fortalecidos e iluminados, tá? Esse é o objetivo. Então, Senhor Deus, entra na mente deles, Senhor, expulsa Satanás da mente deles, expulsa os maus pensamentos, os pensamentos de suicídio, os pensamentos de pecaminosos, de cometer pecados, né, de cometer adultério, seja lá o que for. Peço que o Senhor expulse esses pensamentos satânicos da vida dessas pessoas e atraia, Senhor, eles até o Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, que todas as mentes, corações, olhos estejam voltados a Jesus, né? Aquele que diz que vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então Deus, Ele quer tirar esse fardo pesado, cansado, Ele quer nos aliviar. Ele fala assim, o meu fardo é leve. Interessante que toda vez que eu escuto essa frase, o meu fardo é leve, na minha mente ela diz assim, é uma referência ao Espírito Santo. O que Deus quer dizer? Que Ele vai nos colocar um fardo, né? Mas Ele diz, o meu fardo é leve. Em outras palavras, o que eu quero colocar diante de ti. Então, existe fardo leve? Não existe. Não existe fardo leve. Então, o que Deus quer colocar dentro de ti é o Espírito de Deus. Vai tornar a tua vida leve, vai tornar o teu interior leve. O que é leve? Quando uma pessoa está leve, ela está o quê? Ela está em paz. Ou seja, o Espírito de Deus te dá leveza, te dá paz, te protege, te vivifica. E quem tem o Espírito Santo vai falar do Espírito Santo. É impossível. Se tu tem o Espírito de Deus vivendo 24 horas por dia dentro de ti, como é que tu não vai falar do Espírito Santo? Isso não existe. Por isso que eu quero que vocês sejam cheios do Espírito Santo, cheios da unção, cheios da glória de Deus, cheios do poder de Deus, do amor, sejam vivificados, sejam iluminados, que o poder de Deus se manifeste na vida de vocês com poder, com glória, com força, e que vocês sejam libertos e a vida de vocês mude para sempre e eternamente. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, encha eles de poder, encha eles de força, encha eles, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu quero poder sobre a vida deles, quero poder sobre a mente deles, sobre o coração deles, sobre o corpo deles, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu quero isso sobre a vida dessas pessoas que estão escutando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, encha eles, Senhor, com teu poder, ilumine-os. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor Deus. Eu quero teu poder sobre cada um deles. Em nome de Jesus Cristo. E é isso. Eu tenho certeza absoluta que nesse exato momento todos vocês estão fortalecidos, estão vivificados e entendam. Para que Deus ele venha fazer do teu corpo morada de Deus, é necessário que você se entregue por completo a Deus. Por completo a Jesus Cristo. Que os teus caminhos sejam os caminhos que Deus quer para a tua vida. Lembre-se do que eu falei hoje. Obediência é o que Deus quer. Não é que tu vença o pecado, é que tu seja obediente a Deus. Ele quer ver se você vai ser obediente ou não. É isso que Ele quer. É obediência. Seja obediente a Deus. Então, e isso é fé, é confiança. Né? Isso é confiança em Deus. A obediência está ligada à confiança. Então, Senhor Deus, ensina essas pessoas, nos ensina a confiar cada dia mais em Deus, cada dia mais em Jesus Cristo, para que nós venhamos ser mais obedientes, mais filhos que sejam agradáveis aos olhos daquele que é santo, puro, perfeito. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, enche essas pessoas da tua unção, derrama unção agora sobre essas vidas, derrama unção, Senhor. Faz com que eles notem o que eu estou notando aqui nesse exato momento, essa presença de Deus. Na verdade, nem precisava falar que eu estou notando a presença de Deus. Eles sabem, vocês sabem que eu estou notando. Vocês estão notando aí com certeza absoluta. Tenho certeza que vocês estão notando a presença de Deus. Aí eu tenho certeza absoluta. Então, abram a porta da casa de vocês para que vocês venham cear com Jesus. Abra, para que Deus venha fazer da casa de vocês, do corpo de vocês, morada de Deus para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Jesus Cristo, fiquem com Deus, e eu também, para mim também. Eu fico também com Cristo e com Deus todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Faça com que eles entendam porque andar com o Senhor é melhor do que andar
porque andar na luz é melhor do que andar nas trevas, Senhor. Isso agora é 100% com o Senhor e eles. Faça com que eles entendam e faça com que eu também cada dia entenda mais, porque eu também sou tão pecador quanto eles, Senhor. Os ilumine e os guarde. Em nome de Jesus Cristo, eu te dei dias incríveis, maravilhosos na tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. No livre do poder do inimigo, de Satanás, de todo mal, Senhor, de toda influência do inimigo. E nos dê uma vida sã, saudável, pura, perfeita, cheio de vida, na presença do teu Filho Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo. Amém.